dia mal tinha começado quando tudo mudou. Na estrada de terra, em meio à neblina, um fazendeiro encontrou uma mulher caída, ferida e à beira da morte. Sem pensar, ele arriscou tudo para salvá-la e a levou para sua fazenda. Mas havia algo errado. Ela falava pouco, escondia demais e parecia saber coisas que nunca deveria saber. O que ele não imaginava é que aquele resgate não foi acaso e que o segredo daquela mulher tinha o poder de destruir tudo. Tem dia que o sol nasce e a gente não pede. Ele aparece do mesmo jeito laranja e duro, rasgando a névoa do cerrado como se tivesse obrigação com o mundo. Eu sempre achei que o sol era o ser vivo mais teimoso que existia. Nascia todo dia sem que ninguém pedisse, sem precisar de razão. Eu não tinha mais razão nenhuma, mas continuava nascendo junto com ele. Meu nome é Elias Brandão. Tenho 53 anos, mãos que parecem casca de pequi, e uma fazenda de 240 alqueires que fica a 22 quilômetros do município de Correntina, no oeste da Bahia. Terra boa quando chove, terra ingrata quando não chove. E nos últimos 3 anos choveu pouco, tanto do céu quanto dentro de mim. Durce morreu numa quinta-feira. Não sei por que o dia da semana ficou marcado assim, com aquela nitidez de coisa cortante. Quinta-feira. Como se o tempo tivesse parado ali, naquele dia específico, e tudo que veio depois fosse apenas o eco daquele silêncio. 17 anos de casamento. Uma filha que foi embora para Brasília e telefona uma vez por mês com aquela voz apressada de quem tem vida demais para caber numa ligação. E eu que fiquei. Não por coragem, fiquei porque não sabia mais ser outra coisa senão aquela terra seca e aquele gado lerdo e aquelas cercas que sempre tinham um arame arrebentado em algum lugar. Durce tinha prometido que ia envelhecer aqui comigo. Sentados na varanda, olhando o pôr do sol depois que o gado fosse recolhido. Ela tinha prometido isso numa noite de março, quando a chuva batia forte no telhado de zinco, e a gente ficou até tarde sem dizer quase nada, só escutando a chuva e sentindo que aquilo bastava. Promessa de mulher que acredita no que fala. Eu acreditei junto, mas o coração dela não cumpriu. Aneurisma. Palavra que eu aprendi a pronunciar no corredor do hospital, mas que nunca entrei na cabeça direito. Parecia técnica demais para uma dor tão ordinária. Ela foi deitar no domingo à noite e não acordou mais. Eu fiquei do lado, dormindo, sem saber que estava perdendo a única pessoa que me fazia sentir que eu tinha algum peso no mundo. Não o peso de fardo, mas o peso de quem existe de verdade. Quando acordei na segunda de manhã e tentei chamar ela, e ela não respondeu, eu soube antes de tocar. Soube pelo jeito que o ar estava parado no quarto. Soube pelo silêncio que era diferente de todos os silêncios que eu já tinha conhecido. Desde então, aprendi que existem tipos de silêncio. O silêncio da madrugada no pasto, quando o gado dorme e o vento some. Esse é um silêncio gordo, cheio de vida quieta. O silêncio da tarde quente, quando até os pássaros param de cantar e o ar fica parado como algodão. Esse é um silêncio cansado. E tem o silêncio do quarto, onde alguém dormiu por 17 anos e não vai mais dormir. Esse é o único silêncio que dói, que não passa, que a gente aprende a carregar como se fosse parte do corpo, como uma costela trocada. Naquela manhã, e foi numa manhã de setembro, uns 3 anos depois da morte de Durce, eu acordei às 5h30 sem que o galo precisasse cantar. Levantei no escuro como sempre. Botei a calça de lona já encardida, a camisa de manga comprida que a Durce costurou uma vez num retalho de algodão cru, e o chapéu de couro que já tinha perdido a forma, mas que eu não trocava. Fui na pia de pedra lavar o rosto. A água estava fria, sempre estava. Tomei café puro, sem açúcar. Tinha acabado na semana passada e eu não tinha ido ao vilarejo buscar. O café era amargo e grosso, feito na meia encardida que eu pendurava no prego acima do fogão a lenha. Comi 2 pedaços de farinha com um toco de queijo que estava começando a ralar na borda. Olhei pela janela.
O céu ainda era roxo na beirada do horizonte, com uma faixa amarela embaixo que parecia que alguém tinha passado uma tinta distraída. Saí. O terreiro estava cheio de orvalho, cada fio de capim reluzindo com uma gotinha miúda que pegava o pouco de luz que havia e transformava em brilho fugaz. O trovão, meu cavalo mestiço, baio escuro, 18 anos nas costas e mais juízo que muita gente, estava parado perto do mourão, olhando para mim com aqueles olhos grandes e sem pressa. Ele tinha o costume de me esperar. Não sei se era lealdade ou rotina. Às vezes, acho que é a mesma coisa. Bom dia, eu disse para ele. Ele bufou. Selei devagar, sem apressar. Tinha um gado para rever lá no fundo do pasto. 23 cabeças de Nelore que eu precisava verificar depois de uma semana sem chegar lá. Tinha um arame que tinha arrebentado na cerca do ribeirão e que eu tinha deixado para depois num dia em que não estava com disposição. Precisava passar no barreiro do irmão Jacó, um homem velho que morava sozinho uns 6 quilômetros à frente, do lado do rio, para ver se ele estava bem. Ele tinha uns 80 anos e uma tosse que eu não gostava. Montei no trovão com o cuidado de sempre. Meu joelho esquerdo já reclama desde os 45. Dei uma vista no céu, nuvem nenhuma, céu aberto, aquela claridade seca que anuncia calor e poeira o dia todo. Apertei as esporas com leveza, mais para indicar direção do que para apressar. E a gente foi. O cheiro da manhã no campo é diferente do cheiro do campo à tarde. De manhã tem aquele frescor de terra úmida, de mato que ainda não secou, de flores silvestres que abrem antes do sol chegar forte. Tem um cheiro de começo. Eu gostava daquele cheiro. Era o único começo que ainda me restava todo dia. Fui pelo atalho que corta o cerrado até chegar no pasto grande. O trovão conhecia o caminho melhor do que eu. Eu deixava as rédeas folgadas e ia olhando o mato dos lados, prestando atenção no que o campo estava dizendo. Campo fala, quem mora nele sabe. Fala com o vento, com o barulho dos bichos, com o jeito que a folhagem mexe. Aquela manhã estava falando pouco, estava quieto demais, até para um dia de setembro sem vento. Quando cheguei no alto do morro que dá vista para o rio corrente, um braço menor dele, que corta meu pasto e vai desaguar uns 3 quilômetros abaixo, eu parei o trovão e fiquei olhando. O rio nessa época do ano estava magro. A seca do cerrado engolia a água aos poucos. Ia estreitando o leito, descobrindo pedras e raízes e bancos de areia branca que no tempo das chuvas ficavam submersos. Era um rio diferente do que eu conhecia quando me mudei para cá com Dulce, 30 anos atrás. Mais velho, mais cansado, como eu. Fui descendo o morro devagar, o trovão pisando com cuidado nas pedras soltas da vereda. O sol já estava subindo e a sombra das árvores ia ficando menor, encolhendo nos pés dos troncos como bicho com frio. A poeira da trilha começou a subir em baforadas vermelhas com cada passo do cavalo, e eu senti o cheiro familiar de ferrite seco, aquele gosto de barro que a terra do cerrado coloca na garganta quando está muito ressecada. Foi quando ouvi um barulho. Não era de bicho. Parei o trovão com um aperto leve nas rédeas. Ele parou na hora. Animal esperto, o trovão. Sabia que quando eu paro assim era para prestar atenção. Fiquei quieto. O coração acelerou 2 batimentos, mas eu segurei. Homem do campo aprende desde cedo que a primeira reação ao susto costuma ser a errada. O barulho veio de novo, era da direção do rio, um som fraco, intermitente. Podia ser vento numa moita de buriti, podia ser um bicho preso, mas tinha alguma coisa naquele som. Alguma coisa que a pele reconhece antes da razão, que fez minha nuca arrepiar. Encostei o trovão num angico torto e desci. Amarrei o cabresto no galho mais firme que encontrei e fui a pé até a barranca do rio. O mato estava fechado, daquele jeito que cresce no barranco úmido, denso e com espinhos. Fui abrindo com o antebraço, sentindo os arranhões na pele curtida.
O rio apareceu de repente, como sempre aparece quando a vegetação fecha. Você está no mato e de repente está na beira d'água, sem transição. Olhei para os dois lados e vi. A uns 40 metros rio abaixo, perto de uma curva onde o barranco desabava e formava um banco de areia, havia algo vermelho boiando perto da margem. Não era uma coisa. Era uma pessoa, uma mulher. Estava de bruços, com metade do corpo na água rasa e metade na areia. Não se movia. A roupa vermelha, uma blusa rasgada, estava encharcada e colada no corpo. Os cabelos escuros espalhados na água como um véu que o rio ainda não tinha soltado. Eu corri. Não me lembro de ter decidido correr. Os pés foram. O mato me arranhava. A pedra do barranco cedeu debaixo de mim e eu escorreguei 2 metros antes de me segurar num galho de sucupira. Mão aberta, palma rasgando na casca. Mas não parei. Cheguei nela em menos de 1 minuto. Me ajoelhei na areia molhada, o joelho ruim doendo, e virei ela de lado com cuidado. Rosto de mulher jovem. 30, talvez um pouco mais. Boca entreaberta, um corte na sobrancelha esquerda já seco, mas que tinha sangrado bastante. Pele fria, muito fria. Coloquei os dedos no pescoço dela, como aprendi uma vez num curso de primeiros socorros que o Sindicato Rural promoveu em Correntina anos atrás. Tinha pulso. Fraco, mas tinha. Mulher, eu chamei. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Me ouve, me ouve. Ela não respondeu. Tirei o chapéu. Joguei longe. Me levantei, atravessei o rio na parte mais rasa. A água fria me golpeou até o joelho e fui buscar o trovão. Ele estava onde eu tinha deixado, calmo, as orelhas atentas. Desamarrei, levei até a beira do rio. Carregar uma pessoa inconsciente sozinho é uma das coisas mais difíceis que um homem pode fazer. Não pela força. Força eu ainda tinha. Era pelo medo de machucar. Aquele corpo leve e frio que eu não conhecia, que eu não sabia o que tinha por dentro, que respirava por um fio que eu via subir e descer no peito dela com esforço. Segurei ela pelos ombros e fui puxando com cuidado até o barranco. Eu falava enquanto puxava. Não sei o que eu falava. Palavras que saem quando a gente não pensa, quando o corpo assume o comando. Coloquei ela de lado na sela do trovão, me montei atrás com um esforço que custou ao meu joelho e a segurei firme com o braço cruzado no peito dela. Vai devagar, falei para o trovão. E ele foi. O caminho de volta até a sede levou quase 40 minutos. Eu ia com uma mão nas rédeas e a outra segurando ela, sentindo a respiração dela contra meu antebraço. Pequena, irregular, mas presente. O sol batia agora de frente, quente e sem piedade, e a poeira vermelha da trilha subia ao redor da gente como fumaça. Eu não pensava em nada. Só prestava atenção na respiração dela. Só quando cheguei na sede, quando desci do cavalo e a coloquei deitada no catre da varanda, o mesmo catre onde Durce costumava sentar para descascar milho no fim de tarde, foi que as mãos começaram a tremer. Olhei para as minhas mãos, calosas, cheias de veias, marcadas de terra e do arranhão da casca de sucupira. Tremendo, fui buscar água, buscar coberta, fui ligar para o único vizinho que tinha telefone, o irmão Jacó, que tinha um celular velho que pegava sinal em cima do barreiro, e pedir para ele chamar algum socorro de Correntina. Mas, enquanto eu fazia tudo isso, fui olhando para ela de longe em longe. Quem era essa mulher? O que ela estava fazendo no meu rio? E por que, naquele momento, com ela deitada no catre de Durce, o silêncio da minha casa parecia diferente de todos os silêncios que eu já tinha conhecido? Não era o silêncio da ausência. Era o silêncio de algo prestes a começar. Ela ficou inconsciente por quase 2 horas. Eu fiquei na varanda esse tempo todo, sentado no banquinho de madeira que Durce mandou fazer há uns 20 anos. Um banquinho torto, com uma perna mais curta que a outra, que a gente sempre calçava com um pedaço de borracha para não balançar.
E fiquei olhando para ela, não por curiosidade malsana, era outra coisa. Era aquela vigília silenciosa de quem não sabe o que fazer, mas sabe que precisa estar perto. O irmão Jacó veio antes do socorro. Chegou a pé, com o seu passo miúdo de homem muito velho que aprendeu a não desperdiçar energia, e ficou parado na entrada do terreiro, olhando para a mulher no catre com uma expressão que eu não soube bem decifrar. Não era espanto, era reconhecimento quase. Como se ele já tivesse visto aquele tipo de situação antes, ou como se aquilo confirmasse alguma coisa que ele já sabia. Achou no rio? Ele perguntou, sem cumprimento, sem rodeio. No banco de areia da curva, lá embaixo do morro do Angico. Ele assentiu devagar. Ficou quieto por um tempo, depois disse: "Vai trazer confusão, Elias?" Falou baixo, sem acusação, só como quem constata o tempo. "Pode ser", respondi. "Mas eu não ia deixar ela lá." Ele não disse mais nada. Ficou do meu lado no banquinho até o carro do agente de saúde chegar de Correntina, um Fiat Doblò branco com uma cruz vermelha mal pintada na porta, conduzido por um rapaz chamado Giovanni, que tinha uns 25 anos e um estetoscópio que usava com a seriedade de quem ainda acredita nos instrumentos. Giovanni a examinou. Verificou os olhos com uma lanterninha, apertou a barriga, testou os reflexos. Ficou sério o tempo todo, com aquela seriedade técnica que esconde a incerteza atrás do procedimento. "Hipotermia leve, desidratação forte", ele disse. "Esse corte na sobrancelha já fechou sozinho, não precisa suturar, mas ela precisava de hospital. Vai demorar quanto para vir uma ambulância?" Ele me olhou com aquele jeito de quem já sabe a resposta e não gosta dela. "Com a estrada nesse estado, umas 4, 5 horas. Se vier hoje." Olhei para o céu. O sol já estava no meio, aquele amarelo duro do meio-dia que não tem sombra em lugar nenhum. "Então ela fica aqui por enquanto", eu disse. Giovanni deixou soro. Deixou instruções escritas num papel dobrado. Deixou 2 comprimidos numa embalagem amassada e foi embora com aquele doblô, levantando poeira vermelha na saída. O irmão Jacó foi junto com ele, mas antes de ir, me olhou de um jeito que ficou. "Cuida de você também, Elias", ele disse. Fui para dentro buscar a coberta mais quente que tinha, uma de lã grossa que Durce tinha trazido de uma viagem a Montes Claros antes de a gente se casar. Cheirava a cânfora e a tempo. Cobri a mulher com cuidado, sem acordá-la, e sentei de volta no banquinho. Foi quando ela abriu os olhos. Não foi um despertar suave de novela. Foi aquele acordar brusco de quem estava afogando dentro do próprio sono. Os olhos abertos de repente, o corpo tentando se levantar antes que a cabeça soubesse onde estava. Um som que saiu da garganta dela que não era grito, mas era parente próximo. "Para", eu disse, firme, mas sem assustar. "Para. Você está em segurança." Ela parou. Os olhos, castanhos escuros, quase pretos, me encararam com aquela intensidade de animal que ainda não decidiu se vai fugir ou ficar. Respiração ofegante. As mãos agarrando a coberta de lã. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram mais longos. "Onde eu estou?" ela perguntou. Voz rouca, gasta, mas clara, articulada. Não era voz de pessoa perdida de si. "Na minha fazenda. Uns 7 quilômetros do rio corrente. Você estava no banco de areia lá embaixo." Ela processou. Piscou 3 vezes. Os olhos foram pela varanda, pelo terreiro, pelo trovão que estava parado na sombra do angico perto do curral, pela cerca, pelo horizonte de cerrado fechado. "Como você me trouxe?" "No cavalo." Ela olhou para o trovão. Algo passou pelo rosto dela. Alívio, talvez, ou reconhecimento. Não soube dizer. "Obrigada", ela disse. Simples, direto, sem dramaturgia. "Como é seu nome?" Uma pausa pequena. Tão pequena que quase não era pausa. "Cláudia." "Cláudia de quê?" "Rocha." "De onde você é, Cláudia Rocha?" Outra pausa. Essa foi maior. "De longe", ela disse.
E eu soube, naquele momento, com a clareza silenciosa de quem viveu 53 anos prestando atenção nas coisas pequenas, que aquela resposta não era a resposta. Era o lugar onde a resposta estava escondida. Nos 3 dias seguintes, ela ficou no quarto de hóspedes, um cômodo pequeno nos fundos da casa que eu usava para guardar ferramentas desde que Dulce foi embora, e que eu limpei com uma pressa envergonhada enquanto ela dormia na varanda. Tirei as enxadas, os sacos de calcário, a caixa de prego enferrujada, varri o chão de terra batida, sacudi o colchão de espuma no terreiro até a poeira parar de sair. Botei o lençol que eu guardava dobrado no baú, um lençol azul, passado a ferro, que eu nunca tinha usado porque achava bom demais para usar sozinho. Ela dormiu muito nos 2 primeiros dias. Acordava para comer, arroz, feijão, o que eu tinha. Tomava os comprimidos que Giovanni tinha deixado e voltava. Eu deixava o prato na soleira da porta e ia embora sem perguntar nada. No 3º dia, ela apareceu na cozinha de manhã. Eu estava no fogão, mexendo o fubá para fazer canjica. Ouvi o passo dela, leve, cuidadoso, de quem está num lugar que ainda está medindo, e me virei devagar. Ela estava de pé na entrada da cozinha. Havia trocado a roupa rasgada por uma camisa velha minha que eu tinha deixado dobrada perto do quarto. Uma camisa de flanela xadrez que eu já não cabia mais, e que nela ficava grande, caindo até o meio da coxa. O corte na sobrancelha estava fechando, mas deixava uma marca roxa que a tornava mais real de algum jeito. Mais presente, menos como aparição e mais como pessoa. "Posso ajudar?" ela perguntou. "Sei fazer sozinho." "Eu sei que você sabe," ela disse. "Mas posso mesmo assim?" Olhei para ela por um segundo. Depois afastei um pouco do fogão, sem dizer nada. Ela chegou perto, pegou a colher de pau sem precisar ser orientada e começou a mexer o fubá com uma firmeza que me surpreendeu. Não era o gesto de quem está tentando ajudar. Era o gesto de quem sabe fazer. "Você cozinha," eu disse. Não era pergunta. "Aprendi," ela respondeu. "Com quem?" Ela mexeu o fubá. Não respondeu. Aquele era o padrão dela. Respondia tudo o que era sobre o presente, o que fazer, o que precisava, como estava se sentindo, mas qualquer coisa que caminhasse em direção ao passado, ela desviava. Não com mentira, não com agressividade, com silêncio, com um desvio suave de assunto, como quem muda de trilha no mato sem anunciar. Eu prestava atenção, sempre prestei atenção. No fim da primeira semana, ela disse que queria trabalhar. Não pediu, disse. Estávamos na varanda depois do jantar. Eu no banquinho torto, ela sentada nos degraus de madeira, os dois olhando o pôr do sol que naquele dia estava cor de brasa, daquele vermelho pesado de fim de setembro que parece que o céu está sangrando devagar. "Eu fico aqui mais uns dias," ela disse, "mas não fico de graça. Não te cobrei nada." "Eu sei, por isso mesmo." Olhei para ela. Ela não estava me olhando. Estava olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está calculando alguma coisa que ninguém mais vê. "Você sabe trabalhar no campo?" perguntei. "Aprendo rápido." Campo não é lugar para aprender devagar. Não é lugar para aprender rápido tampouco. É lugar para saber. "Então me ensina," ela disse, e me olhou. E por um segundo naquele olhar eu vi alguma coisa que não era pedido. Era desafio. Não o desafio petulante de quem quer provar alguma coisa. Era o desafio quieto de quem está acostumado a provar e já nem precisa mais anunciar. Fiquei calado. O sol desceu. O céu foi do vermelho para o roxo, do roxo para o azul escuro. Os grilos começaram. Aquela sinfonia que o campo larga no ar quando a noite chega, densa e constante como respiração. "Amanhã você acorda às 5, eu disse finalmente. "Tem arame para consertar no pasto do norte." Ela assentiu uma vez. "Como é seu nome?" ela perguntou então, como se acabasse de lembrar que ainda não sabia. "Elias."
Elias, ela repetiu baixinho, como quem testa o peso de uma palavra. Nome bíblico. Era o nome do meu pai. Ela não disse mais nada. Eu também não. A noite foi chegando, devagar, como sempre chegava naquela terra, com paciência e sem pressa, como tudo que é inevitável. Nas semanas que se seguiram, Cláudia foi se tornando parte da rotina da fazenda com uma naturalidade que me incomodava e me aliviava ao mesmo tempo. Acordava antes de mim. Quando eu chegava na cozinha às 5:30, o café já estava feito. Não era um detalhe pequeno. Era o tipo de coisa que muda o começo do dia inteiro. Consertava arame com habilidade. Não era o jeito de quem aprendeu lendo. Era o jeito mecânico, muscular, de quem já fez aquilo muitas vezes. As mãos não hesitavam. O arame não escorregava. Ela emendava com um giro limpo, sem deixar ponta solta. Sabia lidar com o gado sem precisar ser orientada. Ficava quieta perto dos animais, sem gestos bruscos, sem voz alta. O gado não fogem de quem tem calma. Ela tinha uma calma que parecia aprendida na urgência. O tipo de tranquilidade que não nasce do sossego, mas do treinamento de não demonstrar o que sente. Mas havia detalhes. Sempre havia detalhes. Certa tarde, enquanto eu consertava o motor d'água no poço velho, ela ficou observando por um tempo e depois disse, sem que eu tivesse perguntado nada: "Se você trocar o anel do pistão, esse barulho some." Eu parei. Olhei para ela. "Como você sabe isso?" "Meu pai tinha um igual," ela disse, e virou o rosto para o outro lado. Outra vez, quando Giovanni passou para verificar como ela estava e começou a falar de um processo burocrático de registro de ocorrência que o município exigia, uma exigência nova, segundo ele, que demandava formulário específico, ela explicou para ele, com precisão e vocabulário técnico, exatamente qual era o artigo da lei que isentava vítimas de afogamento resgatadas em zona rural dessa obrigatoriedade. Giovanni ficou com a boca aberta. Eu fiquei com o coração quieto e o pensamento agitado. Naquela noite, depois que a casa apagou e o silêncio do campo se instalou com seu peso habitual, eu fiquei deitado na cama de olho aberto no teto de madeira escura e me fiz a pergunta que eu vinha evitando fizer com clareza. Quem era essa mulher? Porque a história que ela tinha me contado, aos pedaços, nos raros momentos em que eu havia perguntado diretamente, não fechava. Ela tinha vindo de ônibus de uma cidade do norte de Minas, ia visitar uma prima num vilarejo perto dali, havia descido no ponto errado, havia tentado cruzar o rio por conta própria, havia escorregado na pedra e caído na correnteza. Era uma história simples, simples demais, e as histórias simples demais, eu aprendi isso com 53 anos de campo e gente, são quase sempre as mais complicadas. O que ela fugia? Ou pior, de quem? Fechei os olhos. O vento balançava as telhas do alpendre com um rangido suave, cadenciado, como um metrônomo em câmera lenta. Lá fora, os grilos, o canto distante de uma coruja, a respiração da terra, e da janela do quarto de hóspedes, uma fresta de luz. Ela não estava dormindo. Às 11 da noite, com o campo inteiro em silêncio, Cláudia Rocha estava acordada, e o que ela fazia dentro daquele quarto escuro com a luz acesa, eu não sabia. Mas ia descobrir. A luz no quarto dela apagou depois da meia-noite. Eu sei porque não dormi. Fiquei deitado, ouvindo o rangido das telhas e contando o tempo da forma que os homens do campo contam. Não pelo relógio, mas pela mudança do vento, pelo silêncio que vai ficando mais fundo conforme a madrugada avança, por aquela escuridão que muda de qualidade depois de 1 da manhã e fica mais espessa, como tecido encorpado. Quando a fresta de luz embaixo da porta dela sumiu, eu fechei os olhos, mas não dormi bem mesmo assim. De manhã ela estava na cozinha antes de mim, como sempre. Café feito, a chaleira ainda soltando vapor.
2 pedaços de broa de milho que ela tinha assado na véspera, sem me pedir nada, sem anunciar, simplesmente havia assado. Estavam sobre um pano de prato dobrado na mesa. Eu entrei, sentei, peguei o caneco. Ela estava de costas, lavando alguma coisa na pia. "Dormiu bem?" Eu perguntei. "Dormi", ela disse, sem olhar. "Até tarde você dormiu." Uma pausa pequena. O barulho da água na pia. "Tive um sonho comprido", ela respondeu. Eu não disse mais nada, mas guardei. Naquela semana, o trabalho foi pesado. Precisei deslocar o gado do pasto do norte para o pasto novo do lado do barreiro, uma operação que, com peão, levava meio-dia. Sozinho, levaria o dia todo. Com ela, levou 6 horas. Ela tocava o gado com um apito e um galho de aroeira, e os animais obedeciam com aquela mansidão estranha que o gado tem quando percebe que quem está conduzindo sabe o que está fazendo. Não gritava, não corria. Ficava no flanco certo, no momento certo, como se soubesse geometria de boiada. No meio do caminho, enquanto descansávamos embaixo de uma gameleira velha, eu disse: "Você trabalhou com gado antes." Não era pergunta. Ela estava de cócoras na sombra, bebendo água de uma cabaça que eu havia trazido. Não me olhou. "Por que você fica tentando me encaixar em alguma coisa, Elias?" "Porque as peças que você me deu não formam nada." Ela levantou o rosto então. Me encarou com aqueles olhos escuros que tinham aquela qualidade estranha de parecerem mais velhos do que o resto dela. "Todo mundo tem peças que não formam nada", ela disse. "Você mesmo." Fiquei quieto. Ela tinha razão. E era exatamente por isso que eu desconfiava. Porque ela me conhecia bem demais para alguém que havia chegado há menos de 3 semanas. A virada aconteceu numa quinta-feira. O trovão adoeceu. Acordei cedo e fui ao curral como sempre, e o encontrei encostado no mourão, a cabeça baixa, os olhos fundos, com aquela opacidade que os olhos dos cavalos ganham quando algo está errado por dentro. Estava suando numa temperatura que não justificava suor. As narinas abertas demais, a respiração pesada, com um som úmido que me gelou por dentro. Chamei ela. "Encontra o celular e tenta falar com o veterinário de Correntina." Eu disse. "O número está colado na parede perto do telefone." Ela veio ao curral primeiro, se ajoelhou perto do trovão, sem hesitar, passou a mão no pescoço dele, pressionou com os dedos atrás da orelha, inclinou o ouvido perto do flanco do animal e ficou quieta por quase 1 minuto, ouvindo. Eu a observei sem falar. Ela se levantou. O rosto estava fechado, concentrado. "Ele está com cólica", ela disse. "Mas não é cólica simples. Sente aqui." Ela pegou minha mão e colocou no flanco esquerdo do trovão, numa pressão firme e guiada. "Você sente como está distendido?" O intestino virou. Eu senti. Era diferente do lado direito, mais duro, mais quente. "Torção intestinal", ela disse. "Se a gente não agir agora, ele morre em poucas horas. Precisa de cirurgia. Precisa, mas antes precisa fazer ele andar. Andar em círculo sem parar até o veterinário chegar. Se ele deitar agora, piora. Você vai com ele, eu vou ligar." Peguei as rédeas do trovão e comecei a conduzi-lo em círculo pelo terreiro. Ele resistia, queria deitar, e eu segurava firme, falando baixo no ouvido dele. Palavras sem sentido, apenas o tom, apenas aquela frequência que os cavalos reconhecem como presença de alguém que não vai embora. Ela ligou. Conversou com o veterinário por quase 10 minutos. Ouvi fragmentos. Ela usava termos que eu não conhecia, termos que o veterinário aparentemente conhecia, porque a conversa durou e teve aquele ritmo de 2 especialistas trocando informação. Depois ela saiu com um balde, uma seringa grossa que havia no armário do curral, uma que eu mal sabia para que servia, e uma solução que ela preparou misturando 3 coisas diferentes de frascos que ela encontrou sozinha no armário. "O que você está fazendo?" eu perguntei. "Fluidoterapia improvisada. Hidratação venosa." O veterinário mandou. "Ele mandou você fazer isso?" Ele me perguntou se eu sabia. Eu disse que sabia.
Ela aplicou a seringa na veia jugular do trovão com uma precisão que eu jamais teria. As mãos firmes, o ângulo certo, sem hesitação. O trovão não reagiu, reconhecia calma aquele animal. O veterinário chegou 2 horas depois numa caminhonete com uma maca improvisada. Examinou o trovão, examinou o que ela havia feito e ficou me olhando com uma expressão que eu não soube decodificar na hora. Mais tarde, depois que o trovão foi estabilizado e o veterinário já estava indo embora, ele parou ao meu lado e disse baixinho: "Seu peão tem formação, seu Elias. Não é meu peão. Então quem é?" Fiquei olhando para o pó que a caminhonete dele levantou na saída. "Boa pergunta", eu disse. Naquela noite fui direto ao ponto. Ela estava sentada na varanda, no escuro, sem luz nenhuma. Só o brilho fraco das estrelas e o vagalume ocasional que piscava no capim do terreiro. Eu me sentei no banquinho e fiquei assim por um momento ouvindo os grilos. "Cláudia, Elias, você não é o que você me disse que é." Silêncio. Um silêncio diferente dos outros, mais pesado, mais carregado de coisa que estava prestes a cair. "O que você acha que eu sou?" ela perguntou, a voz baixa, controlada. "Não sei, mas sei que você estudou. Sei que você conhece lei. Sei que você sabe aplicar soro numa veia de cavalo sem tremer a mão. Sei que você conserta motor, conhece a burocracia do município e toca gado como quem cresceu nisso. Não tem história simples que comporte tudo isso." O vagalume piscou 2 vezes no capim. Ela respirou fundo. "Você vai me mandar embora?" ela perguntou. E aquilo me parou, porque não era o que eu esperava. Esperava defesa, explicação, nova camada de história. Mas ela perguntou se eu ia mandá-la embora com uma voz que tinha, escondida lá embaixo, o peso de alguém que já foi mandada embora antes, que já ficou do lado de fora de muita coisa. "Não", eu disse. E era verdade. Mas quero a verdade. Ela ficou quieta por um tempo longo. O vento mexeu o capim seco do terreiro com um sussurro que parecia respiração. "Não esta noite", ela disse finalmente. "Mas eu vou te contar, prometo." Eu olhei para ela no escuro. Não dava para ver o rosto direito, só o contorno, a postura. Aquela postura de coluna reta que ela sempre tinha, mesmo quando estava com medo, como se o corpo tivesse aprendido a não dobrar mesmo quando o resto queria dobrar. "Tá bom", eu disse. Levantei. Fui para dentro, mas antes de entrar me virei. "Cláudia, o trovão é o único ser vivo nessa fazenda que eu não posso perder." Ela me olhou. E pela primeira vez desde que havia chegado, eu vi nos olhos dela uma emoção clara, sem disfarce, sem camada. Culpa. Não a culpa de quem errou agora. A culpa velha, carregada, de quem errou antes e ainda não encontrou onde depositar o peso. "Eu sei", ela disse. "Por isso eu fiz o que fiz. Entrei. Fechei a porta. Me apoiei nela por um segundo. E percebi que a fazenda estava diferente. Não diferente de lugar, diferente de sentido. Como se aquelas paredes velhas estivessem ouvindo algo que ainda não tinha sido dito, mas que estava, há semanas, tomando forma no ar entre nós dois, crescendo silencioso como planta que ninguém regou, mas que cresceu mesmo assim. O carro chegou numa segunda-feira. Era um Corolla prata com placa de barreiras, impecável de tão lavado que não pertencia àquela estrada de chão vermelho. Era o tipo de carro que a estrada de terra ofende só de existir. Parou no portão da fazenda com uma precisão que demonstrava que o motorista sabia exatamente onde estava indo, o que tornava tudo mais inquietante. Eu estava consertando a roda do carrinho de mão no terreiro quando vi. Fiquei parado, com a chave inglesa na mão, esperando. O homem que desceu era de uns 40 anos, terno bege com gravata afrouxada, sapato social que já estava com a beira vermelha de poeira. Carregava uma pasta preta, usava óculos finos. Tinha o sorriso de quem treinou o sorriso muitas vezes na frente do espelho. Aquele sorriso que parece cordial, mas é instrumento. "Senhor Elias Brandão?" Ele chamou do portão.
Pode entrar, eu disse. Ele veio. Olhou ao redor com aquele olhar de cadastro que os homens do banco têm. Não admiração, não interesse, apenas inventário. Quanto vale isso? Quanto vale aquilo? Meu nome é Fábio Mendonça, ele disse, estendendo a mão. Sou o representante do Banco Agrícola Regional. O senhor recebeu nossa correspondência? Apertei a mão dele, firme e seca a minha. A dele, firme e ligeiramente úmida. Recebi, eu disse. Tinha recebido 3 cartas nos últimos 2 meses, cada uma com um tom mais sério que a anterior. Eu as havia lido, dobrado, guardado no gaveto da cozinha embaixo do caderno de anotação de gado. Não porque não entendia. Entendia bem. Mas entender uma coisa ruim e aceitá-la são 2 processos diferentes. E eu estava emperrado no meio do caminho entre os 2. Então o senhor sabe, ele disse, abrindo a pasta com uma eficiência que demonstrava que ele havia feito isso muitas vezes, que o financiamento da propriedade está em atraso há 27 meses. O valor acumulado com juros e correção é de... Eu sei o valor, eu disse. Ele parou, me olhou por cima dos óculos. Então o senhor sabe que a partir dessa notificação formal, ele tirou um envelope maior da pasta, branco, com carimbos vermelhos que eram feios de olhar. O banco tem o direito de iniciar o processo de execução da garantia. O senhor tem a propriedade dada como garantia hipotecária desde 2012, eu disse. Sei disso também. Fiz isso para comprar tempo, para manter o controle da conversa. Porque por dentro eu estava sentindo aquela coisa que sinto quando um boi brava corre em minha direção e não tem cerca entre nós 2. O corpo que quer fugir e a cabeça que manda ficar. Quantos dias? Eu perguntei. 15 dias úteis para a apresentação de proposta de regularização ou quitação parcial que demonstre capacidade de retomada. Após esse prazo, o banco toma a fazenda. Ele não disse sim, mas também não disse não. Ficou com aquele sorriso treinado e me entregou o envelope. Eu peguei, ele estava olhando para casa, para a varanda, e eu segui o olhar dele e vi o que ele estava vendo. Cláudia, parada na entrada da varanda, nos braços cruzados, olhando para nós 2 com aquela expressão fechada e atenta. Sua esposa? Ele perguntou. Não, eu disse. Ele assentiu como se já soubesse a resposta. Pegou a pasta, fechou. 15 dias, Sr. Elias. Estarei em contato. Voltou para o carro. Saiu levantando aquela poeira vermelha que ele claramente não era feito para levantar. Fiquei parado no terreiro com o envelope na mão. Cláudia desceu os degraus da varanda e veio até mim. Parou a 2 metros. Olhou para o envelope. Banco? Ela perguntou. Banco? Quanto tempo? 15 dias. Ela ficou quieta. Olhou para o horizonte. O cerrado fechado, o céu azul duro do começo de outubro, uma garça branca passando longe em linha reta, como se soubesse exatamente onde estava indo. Quantos anos você tem aqui? Ela perguntou. 30. Vim com 23 anos, uma mula e uma promessa de terra que o governo estadual ia honrar e não honrou. Comprei com financiamento. Paguei 22 anos certinho. Depois, Dulce adoeceu. Depois, o boi caiu de preço. Depois, a seca. Depois, parei. Não porque não tinha mais para dizer, porque tinha demais. Dulce era sua esposa, ela disse. Não era pergunta. Era. Ela olhou para mim com aqueles olhos que viam mais do que eu queria mostrar. Me conta dela, ela disse, e aquilo me pegou de surpresa. Ninguém me pedia para contar de Dulce. As pessoas evitavam o assunto como se a dor fosse contagiosa. E, de repente, essa mulher que eu mal conhecia, que escondia o próprio passado como ouro guardado, estava me pedindo para falar de Dulce com uma naturalidade que parecia antiga, que parecia que ela tinha o direito de perguntar. Por quê? Eu disse. Porque você carrega ela em tudo. Ela respondeu simplesmente. Na coberta que me deu. No catre da varanda, no chapéu que você nunca troca. Ela costurou esse chapéu? Levei um segundo. A camisa, eu disse.
A camisa ela costurou. O chapéu ela comprou numa festa de junho e me deu sem motivo nenhum numa terça-feira comum. Ela assentiu. Você não perdeu a fazenda ainda porque ela ficou, disse Cláudia. Eu frunci o senho. O que você quer dizer? Que a dívida é a desculpa. Ela disse com uma voz que não era cruel, era apenas clara. Mas o que está te segurando aqui? O que ainda faz você levantar às 5 da manhã com o joelho doendo e sem açúcar para o café? Isso não é a terra, é a memória dela dentro dessa terra. E memória não fecha a hipoteca. Fiquei parado. Aquilo era verdade. E era o tipo de verdade que dói não porque é nova, mas porque alguém finalmente a disse em voz alta depois de muito tempo. Quem te deu o direito, eu disse devagar, de entrar na minha vida e analisar ela assim? Ela não recuou. Me olhou firme. Ninguém, ela disse, mas você me salvou do rio. E eu não sei fazer outra coisa além de retribuir honestidade com honestidade. O sol estava alto. A poeira do carro do Fábio Mendonça ainda estava assentando na estrada de terra. O trovão, lá no curral, bufou uma vez como comentário. Você me disse que ia contar a verdade. Eu disse. Essa noite eu quero ouvir. Ela abriu a boca. Fechou. Alguma coisa passou pelo rosto dela. Medo, não. Era mais antigo que medo. Era aquela expressão de quem está prestes a abrir uma porta que sabe que não vai conseguir fechar de novo. Essa noite, ela confirmou. Mas não foi essa noite. Porque na tarde daquele mesmo dia, quando eu estava no pasto verificando a cerca que o gado havia encostado demais, ouvi o som de um carro diferente na estrada. Não o Corolla do banco, um som mais pesado de motor diesel. Fui a cavalo até o ponto mais alto do morro e olhei. Era uma caminhonete preta, sem placa visível daquela distância. Parada na encruzilhada que ficava a uns 2 quilômetros da entrada da fazenda. Parada não, estacionada, com alguém dentro. Não saí do carro, só ficou lá. Fiquei olhando por uns 10 minutos. A caminhonete ficou lá durante os 10 minutos. Depois foi embora, devagar demais. No sentido contrário ao vilarejo. Desci o morro com um frio na barriga que não tinha nada a ver com a temperatura. O dia estava quente, seco, o capim estralando de ressecado. Voltei para a sede mais rápido do que o normal, o trovão sentindo minha urgência e ajustando o passo. Entrei na cozinha. Ela estava lá, preparando o feijão do jantar. Cláudia, eu disse. Ela me olhou. Tem uma caminhonete preta que ficou parada na encruzilhada por 10 minutos e foi embora. Ela parou. A mão dentro do feijão, quieta. Vi acontecer. Vi a cor sair do rosto dela, não gradualmente, de uma vez, como quando a luz apaga. Ficou pálida com aquela palidez que não é desmaio, é reconhecimento. O pior tipo. Cor. Ela disse baixinho. Você viu a cor da caminhonete? Preta. Por quê? Ela tirou a mão do feijão, secou no pano, e quando me olhou, os olhos estavam diferentes. A camada de controle que ela sempre mantinha tinha trincado, e eu podia ver por baixo pela primeira vez o que havia por baixo. Havia medo, medo de verdade, daquele que mora fundo, que a pessoa carrega há tempo suficiente para ter se acostumado com ele, mas que nunca desaparece de vez. Essa noite, ela disse. Agora. Senta, eu vou te contar tudo. Ela começou pelo nome. Meu nome não é Cláudia Rocha, ela disse. É Cláudia Meireles Brandão. O feijão borbulhava devagar no fogo. A lamparina da cozinha jogava uma luz amarela e ondulante nas paredes de adobe. Lá fora, os grilos, o vento, o silêncio do campo que agora parecia segurar o ar. Eu ouvi o sobrenome Brandão. O mesmo que o meu. Ela estava me olhando. Eu estava olhando para ela. E alguma coisa começou a se mover dentro do meu peito. Não entendimento ainda, mas o prelúdio do entendimento. Aquela sensação de quando a terra range debaixo dos pés antes do barranco desabar. Meireles Brandão, eu repeti devagar. Seu pai tinha um irmão, ela disse. Parei de respirar.
Seu pai tinha um irmão mais novo chamado Antônio. Antônio Brandão. Eles brigaram quando você tinha uns 18 anos. Você sabe disso. O que você não sabe é o motivo real da briga. Eu sabia da briga. Não sabia o motivo completo. Meu pai morreu sem contar. Disse apenas que Antônio havia feito algo que não se faz e nunca mais pronunciou o nome do irmão em voz alta. Eu tinha 18 anos, acabei de sair de casa, e aquela história ficou enterrada como ficam todas as histórias que os adultos decidem que os mais novos não precisam saber. Antônio era meu avô, ela disse. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu já senti em 53 anos. Mais pesado que o silêncio do quarto de Dulce, mais pesado que o silêncio depois do enterro. Era o silêncio de uma revelação que não pode ser desfeita. Continue, eu disse. Minha voz saiu diferente, mais funda. Ela continuou. Antônio Brandão havia saído de Minas com 18 anos, pouco depois da briga com meu pai. O que ninguém sabia, o que meu pai provavelmente descobriu e não conseguiu perdoar, era que antes de ir, Antônio havia falsificado a assinatura do pai dos dois num documento de transferência de terras. Uma gleba pequena, herdada de um tio, que pertencia a ambos por direito. Antônio havia transferido a gleba inteira para seu próprio nome, vendido para um fazendeiro da região e partido com o dinheiro. Esse dinheiro, disse Cláudia, foi o capital inicial que meu avô usou para construir uma empresa de transporte de grãos em Goiás. A empresa cresceu, ficou grande. Meu avô enriqueceu. Teve filhos, teve netos. Nunca voltou. Nunca reconheceu o erro. Morreu 6 anos atrás rico e sem arrependimento declarado. Eu estava olhando para a lamparina. A chama oscilava. O que isso tem a ver com essa fazenda? Eu perguntei. Embora eu já estivesse começando a sentir a resposta chegando de longe, como trovão que se anuncia antes da chuva. Você comprou essa fazenda em 2002, ela disse, com um financiamento bancário e mais uma entrada em dinheiro. De onde veio a entrada? Eu fechei os olhos por um segundo. De uma herança, eu disse. Meu pai morreu em 98. Deixou algum dinheiro guardado. Eu não sabia de onde tinha vindo. Vinha de onde o dinheiro roubado costuma vir, ela disse, com uma voz que não era acusação, era apenas fato cru e pesado. Seu pai descobriu a traição do Antônio anos depois, quando os dois já estavam velhos e separados pelo Brasil inteiro. Entrou com um processo, ganhou uma indenização parcial, nunca te contou porque tinha vergonha. Vergonha da traição do irmão e vergonha de ter demorado tanto. A chama da lamparina tremeu quando uma rajada de vento entrou pela fresta da janela. Então essa fazenda, eu disse devagar, foi comprada em parte com dinheiro que era da família do seu avô. Com dinheiro que seu avô roubou do seu bisavô. Ela corrigiu suavemente. Não é a mesma coisa, Elias. Seu pai tinha direito àquele dinheiro. A injustiça foi do Antônio, não sua. Você não fez nada errado. Então por que você está aqui? E ali estava. A pergunta. A única que importava desde o início. Ela respirou fundo. Juntou as mãos sobre a mesa. Olhou para as próprias mãos por um momento. Minha mãe era filha de Antônio, ela disse. Mas diferente do avô, ela sabia o que ele tinha feito. Ela me contou antes de morrer 3 anos atrás e me deixou uma caixa com documentos, cartas, registros da empresa. Provas de tudo. Provas de quê? De que a empresa que meu avô construiu tem a nódoa da origem roubada. E de que há um desdobramento disso que ainda está ativo. Olhei para ela esperando. O neto mais velho do Antônio, continuou ela, meu primo Henrique, herdou a empresa e descobriu os documentos antes de mim. Ele sabia que se eu tivesse acesso àquele material, poderia destruir a reputação da família e eventualmente reverter ativos. Quando minha mãe morreu e eu comecei a procurar, ele mandou pessoas me encontrarem. A caminhonete preta. Não é a primeira vez que aparecem, ela disse. Eu fugi de Goiás há 2 meses.
Peguei ônibus, troquei de nome, parei em 5 cidades diferentes antes de acabar aqui. O rio... Ela parou, olhou pela janela. O rio não foi acidente. Eu estava tentando cruzar na madrugada porque tinha visto um carro que parecia ser deles no vilarejo. Escorreguei na pedra. O feijão continuava borbulhando. Aquele som doméstico e ordinário no meio de tudo aquilo soava quase surreal. E os documentos? Eu disse. Onde estão? Ela ficou quieta. Cláudia. Estão aqui, ela disse. Na mochila que estava no meu corpo quando você me tirou do rio, que você secou e guardou sem abrir porque respeita o que não é seu. Olhei para ela. Ela estava me olhando também, com aqueles olhos que agora eu via de forma diferente. Via a semelhança. Via meu pai nos ângulos do rosto dela, a testa alta, o jeito que as sobrancelhas ficavam quando estava concentrada. Não era forte, mas estava lá. Aquele parentesco distante e impossível que o sangue guarda mesmo quando as histórias se separam por décadas. Você sabia de mim antes de chegar aqui, eu disse. Não era acusação, era verificação. Eu sabia que havia um Brandão nessa região, ela disse. Encontrei numa pesquisa que fiz tentando entender a cadeia do dinheiro. Mas não sabia quem você era de verdade. Não sabia que você havia perdido a Dulce. Não sabia que a fazenda estava para ser tomada. Não sabia. A voz dela hesitou pela primeira vez. Não sabia que você era o tipo de homem que para o cavalo e desce numa barranca com espinhos para salvar uma desconhecida sem perguntar o porquê. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era pesado. Era pleno. Aquele tipo de silêncio que carrega as coisas que foram ditas e não as dissolve. As mantém no ar, reais e irremovíveis. Eu precisava te usar, ela disse, e havia vergonha na voz. Vergonha honesta, sem ornamento. Quando me recuperei e entendi onde eu estava e quem você era, percebi que sua fazenda poderia ser um lugar seguro por alguns dias enquanto eu pensava o próximo passo. Mas depois, ela parou. Depois, eu disse. Depois, eu não consegui mais pensar em você como uma peça, ela disse. Você é um homem real, Elias, com uma dor real. E eu vim aqui carregando uma história que está conectada a essa dor de formas que eu não escolhi e que não posso desfazer. O vento bateu a janela da cozinha. Uma batida seca, única. Eu me levantei, fui até a janela. Fiquei de costas para ela olhando o terreiro escuro, onde os vagalumes acendiam e apagavam entre o capim. Meu pai nunca me contou. Carregou aquilo a vida toda, a traição do irmão, a indenização tardia, a vergonha que não era dele, mas que ele havia abraçado assim mesmo porque os homens velhos de sua geração confundiam orgulho com silêncio. E aquela fazenda... Aquela terra vermelha e seca e ingrata e amada, que era a única coisa que ainda me prendia ao mundo depois de Dulce, tinha no alicerce, escondida como pedra funda, uma história que eu nunca tinha sabido. Senti as mãos tremerem. Coloquei-as na borda da janela, os dedos apertando a madeira velha. Os documentos que você tem, eu disse sem me virar, provam a irregularidade da empresa dele? Provam a origem. Com a assessoria jurídica certa, poderiam servir de base para uma ação. E o que o Henrique faria se você desaparecesse junto com eles? Dormiria tranquilo pelo resto da vida. Me virei. Ela estava me olhando com aquela expressão de coluna reta que eu havia aprendido a reconhecer. O corpo que não dobra mesmo quando o resto quer dobrar. Mas havia algo diferente agora. Uma fragilidade pequena embaixo da postura, como raiz de árvore que aparece quando a terra seca demais. Eu te coloquei em perigo, ela disse, sem te pedir permissão. E isso eu não tenho como desfazer. Não, eu disse. Voltei para a mesa. Sentei, olhei para ela de frente. Mas tem coisa que pode ser feita adiante. Aquela noite não dormimos. Ficamos na cozinha até depois das 2 da manhã, com o caderno de anotação de gado aberto na mesa.
Aquele mesmo caderno onde eu registrava peso de boi e data de vacinação. E fomos escrevendo. Não um plano elaborado. Homem do campo não planeja elaborado. Planeja simples, direto, com o que tem. Ela tirou a mochila do quarto. Abriu na mesa. Os documentos eram mais do que eu esperava. Não eram apenas papéis velhos e cartas de família. Havia contratos, registros de transferência, extratos bancários de décadas atrás, com carimbos e assinaturas reconhecíveis. E, o mais importante, uma carta escrita à mão pelo próprio Antônio Brandão, endereçada à filha, a mãe de Cláudia. Escrita anos antes de morrer, numa crise de consciência tardia que não havia chegado a ser confissão pública, mas que detalhava com precisão os eventos da falsificação, o nome do comprador da terra, o valor recebido. Uma confissão de papel, guardada décadas numa caixa. Eu segurei a carta, letra miúda inclinada para a direita, a letra de um velho. Procurei algum ódio e não encontrei. Encontrei algo mais complicado. Aquela tristeza ampla que vem não da raiva, mas da compreensão de que as pessoas são capazes de torcer muito por dentro e ainda assim seguir vivendo e amar outras pessoas e morrer com família ao redor, sem jamais enfrentar o que fizeram de errado, que o mundo não exige acerto de contas. Que a terra não para de girar por causa de uma injustiça pequena enterrada no interior do Brasil. O que você quer fazer com isso? Eu perguntei a ela. Ela pensou, devagar, com aquele jeito de quem não tem pressa de responder, porque respeita a pergunta. Quero que o Henrique não consiga me silenciar. Ela disse, não precisa ser uma guerra. Não preciso destruir a empresa ou a família. Mas preciso que ele saiba que os documentos existem, que estão em lugar seguro e que se alguma coisa me acontecer... Ela fez uma pausa curta. Eles chegam onde têm que chegar. Um seguro, eu disse. Um equilíbrio. Olhei para ela. E a fazenda? Ela disse, olhando para o caderno aberto. O banco. São dois problemas separados. Talvez não sejam. Frunci o senho. Ela juntou os dedos sobre a mesa, aquele gesto dela de quando estava pensando algo que ainda não tinha forma definitiva. A indenização que seu pai recebeu do Antônio era parcial, ela disse. Uma fração do valor real. Com os documentos que eu tenho, um advogado poderia argumentar que houve prejuízo continuado. Não sei se um juiz concordaria. Não sei se daria em alguma coisa. Mas a carta do meu avô admite o valor original da terra. Admite a fraude. E você é o herdeiro direto do prejudicado. Fiquei quieto. Você não está me dizendo que pode salvar a fazenda com isso? Eu disse, cuidadoso. Não estou prometendo nada, ela disse, igualmente cuidadosa. Estou dizendo que talvez haja um caminho que nenhum de nós dois consegue ver ainda, porque estamos olhando nossas histórias separadas. Talvez elas se precisem uma da outra. Não disse nada por um longo tempo. Lá fora o vento havia mudado, vindo do sul agora, mais úmido, com aquele cheiro diferente que o cerrado recebe quando a chuva está pensando em voltar. Não chuva de hoje, chuva de daqui a dias. Mas estava chegando. Eu reconhecia esse cheiro como reconhecia a voz do trovão. Você poderia ter me contado isso desde o início, eu disse. Não com raiva, com cansaço. Poderia, ela admitiu. Mas eu não sabia se você era homem que guardaria segredo ou homem que sairia falando por aí. Não sabia se você tinha razão para me odiar por causa da origem da história. Não sabia se havia mais lealdade ao dinheiro que ao certo. E agora sabe. Agora sei, ela disse, simplesmente. Olhei para as suas mãos sobre a mesa. Mãos que haviam aplicado soro numa veia de cavalo sem tremer. Que haviam consertado arame e emendado o motor e feito café antes do sol nascer. Mãos de mulher que aprendeu a ser muita coisa porque precisou, não porque quis. Mãos parecidas, de longe, com as minhas, o mesmo sangue antigo que havia tomado caminhos diferentes e depois o rio havia forçado de volta para a mesma margem.
De amanhã de manhã, eu disse, você liga para o único advogado que eu conheço, que é o Dr. Afonso em Correntina. Ele é velho, mas é bom. Você conta tudo para ele. Você deixa ele ver os documentos. E o Henrique? O Henrique ainda não sabe onde você está de verdade. A caminhonete ficou na encruzilhada. Estava procurando, não tinha encontrado. Você passa alguns dias aqui ainda quieta. Elias, ela disse, eu não posso continuar ficando aqui sem que você saiba de tudo. Já sabe. Mas agora você está em risco por causa de mim. E isso, para, eu disse. Ela parou. Levantei. Fui até o fogão, coloquei lenha, pus água para esquentar. Fiquei de costas para ela um momento, as mãos na borda do fogão, sentindo o calor que ia aumentando devagar. Pensei em Dulce. Pensei na manhã em que acordei do lado dela e o ar estava parado no quarto. Pensei na promessa que ela tinha feito, envelhecer na varanda, ver o pôr do sol depois do gado recolhido. Pensei em como eu havia ficado nessa fazenda pelos motivos errados, que eram, na verdade, os motivos certos, vestidos de outra roupa. Não apenas memória, mas teimosia. Aquela teimosia de camponês que é prima irmã da esperança. E pensei em como essa terra tinha uma história mais funda do que eu sabia. Uma história de traição e reparação e sangue e tempo que havia convergido. Por algum motivo que eu não seria arrogante o suficiente para chamar de acidente. Naquela curva do rio, onde um fazendeiro de mãos calosas havia descido um barranco espinhento sem pensar duas vezes. Você sabe que coisa estranha é essa? Eu disse de costas. O quê? Ela respondeu, baixinho. Que o único parente que me restou no mundo, porque meu pai era filho único depois que Antônio foi embora e minha filha está em Brasília sendo outra coisa, apareceu boiando no meu rio num dia de setembro. O silêncio que veio foi diferente de todos. Não tinha peso. Tinha textura, como a terra depois da chuva, que muda de consistência e cheira de outro jeito e parece que acordou de um sono longo. Ouvi ela engolir em seco atrás de mim. Eu não sabia se você ia ver assim, ela disse. A voz levemente embargada pela primeira vez. Apenas levemente. Ela era aquele tipo de pessoa que chora por dentro com muita competência. Não sei como mais ver, eu disse. Me virei. A água quente está quase. Quer chá? Ela me olhou por um segundo. E então aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, de canto, que subia mais de um lado do que do outro, e que era idêntico, com uma semelhança que me bateu no peito como murro suave, ao sorriso do meu pai nas fotografias antigas que eu tinha guardadas no baú. Quero, ela disse. Fiz o chá. Sentamos os dois na mesa com a lamparina entre nós e os documentos do lado, e ficamos assim até quase o amanhecer, não planejando, não resolvendo, apenas existindo no mesmo espaço, com a verdade posta entre nós, como objeto que finalmente havia encontrado sua prateleira. O Dr. Afonso era um homem de 70 anos, com sobrancelhas brancas enormes e o hábito de esfregar as mãos enquanto pensava, como se friccionasse o raciocínio. Veio 2 dias depois, dirigindo seu Gol branco, que tinha mais de 200 mil quilômetros e uma fé inabalável na suspensão. Ficou 3 horas lendo os documentos. Quando terminou, ficou quieto por um tempo que parecia propositalmente calculado para nos deixar ansiosos. É fraco como base de ação direta, ele disse finalmente. Mas como instrumento de negociação, ele esfregou as mãos. É bastante robusto. Eu entraria em contato com o advogado desse Henrique. Com a carta do avô dele em mão, ele sabe que uma batalha pública custa mais do que um acordo. E a fazenda? Eu perguntei. Ele me olhou por cima das sobrancelhas. Isso é outro processo, Elias. Mas posso falar com o banco. Um homem com 30 anos de pagamento e um histórico limpo, que entrou em dificuldade por morte de cônjuge e seca climática documentada, a margem de renegociação que esse representante jovem não te mostrou porque não era do interesse dele mostrar. Cláudia e eu nos olhamos.
Não vou mentir e dizer que tudo se resolveu rápido e limpo. A vida no campo não funciona assim, e a vida de modo geral também não. O Henrique, quando o advogado do Dr. Afonso entrou em contato, ficou 2 dias sem responder. Depois mandou um representante, não a caminhonete preta, um advogado de terno. E houve uma negociação que durou semanas e que eu entendi pela metade, mas cujo resultado entendi inteiro. Cláudia ficaria com os documentos, guardados em cartório, com instrução de encaminhamento em caso de qualquer incidente com ela. E o Henrique compraria a paz com um silêncio que era, no fundo, apenas a continuação do silêncio que sua família já praticava há décadas. Não era justiça perfeita. Era o tipo de equilíbrio possível que o mundo real oferece quando o ideal não está disponível. O banco renegociou. Dr. Afonso tinha razão. Havia margem. O representante Fábio Mendonça voltou uma vez mais com outro envelope, desta vez com parcelas novas e um prazo novo. E desta vez eu assinei sem sentir o barranco desabando debaixo dos pés. Cláudia ficou. Não foi decisão anunciada. Foi uma permanência que aconteceu da forma que as coisas verdadeiras acontecem no campo, gradualmente, sem cerimônia, até o dia em que percebemos que era fato consumado. Ela transformou o quarto de hóspedes em seu quarto de verdade. Tirou a mochila debaixo da cama. Botou um vaso com uma plantinha de alecrim na janela. Pregou um espelho na parede com um prego que ela mesma enfiou. Trabalhava. Sabia trabalhar. E foi ensinando ao longo do tempo coisas que eu não sabia, tanto do campo quanto do mundo fora dele, que ela conhecia melhor do que eu. Eu fui ensinando também o nome dos pássaros do cerrado, o jeito que a terra fala quando quer chuva, o tempo certo de plantar e o tempo certo de esperar, que no campo muitas vezes é a mesma coisa. Havia momentos em que eu a via parada no meio do pasto, olhando para o horizonte com aquele olhar de dentro que eu reconhecia. Porque era o olhar que eu tinha quando pensava em Durce. Eu não perguntava, deixava. Todo mundo tem seu rio particular para ficar olhando. Numa tarde de dezembro, a chuva chegou. Chegou do jeito que as chuvas do cerrado chegam quando resolvem de verdade. Não timidamente, não progressivamente. Chegou como decisão, como a natureza abrindo mão de economizar. O trovão primeiro longe, depois mais perto, depois aquela luz branca que rasga o céu como costura desfazendo. E depois a água, grossa, barulhenta, cheirando a terra que acorda. Eu estava no terreiro quando começou. Fui para a varanda. Fiquei de pé na beira do alpendre sem chapéu, deixando a chuva pingar na borda do telhado e espirrar nos meus pés. Ela veio se sentar nos degraus da varanda. Não dentro, na beira, deixando a chuva molhar os braços cruzados no joelho. O trovão estava no curral, bufando baixinho, feliz talvez do jeito que os cavalos ficam quando o tempo muda. Elias, ela disse depois de um tempo. Você acha que ela teria gostado de mim? A Durce. Fiquei quieto. O aguaceiro estava forte. O barulho no telhado de zinco era ensurdecedor e familiar. Aquele ruído que Durce e eu ouvíamos de dentro na noite que ela fez a promessa de envelhecer comigo. Pensei na resposta honesta. Ela era do tipo de mulher que gostava de gente que não finge, eu disse. E você é, acima de tudo, uma pessoa que não consegue fingir por muito tempo. Tentou comigo. Mas não durou. Cláudia olhou para mim de lado. Isso é um elogio? É uma observação. Ela sorriu. Aquele sorriso torto que era o sorriso do meu pai. Então sim, eu disse. Ela teria gostado. A chuva batia no teto com aquela força que parece querer dizer alguma coisa, que parece demais para ser só chuva. Lá embaixo, o terreiro já estava vermelho de água misturada com a terra. Aquele vermelho vivo de solo encharcado, que é a cor mais bonita que o cerrado tem. Pensei em tudo que havia acontecido desde setembro.
em como a vida tem o hábito perverso e gracioso de esperar você estar no fundo, sem açúcar para o café, com o joelho doendo, com a fazenda pendurada por um fio, para então mandar algo que não é solução, mas é companhia, que não desfaz a dor, mas torna o peso mais distribuído. Pensei no rio, naquele banco de areia branca onde ela estava de bruços, com a blusa vermelha encharcada. Pensei que o rio havia trazido alguma coisa além de uma mulher. Havia trazido uma história que me pertencia e que eu não sabia que estava perdida. Havia trazido o avesso de um segredo que meu pai carregou em silêncio e que ficou, ao morrer, sem lugar para ir. Havia trazido, e isso era o mais difícil de nomear, porque eu sou homem que fala pouco e sente muito. Havia trazido uma razão para continuar nascendo junto com o sol todas as manhãs. Não a razão que eu tinha com Dulce, que era amor de marido e amor de vida compartilhada e amor que dói de tanto que é. Era outra razão, mais parecida com responsabilidade, com pertencimento, com a sensação de ser o elo entre o que foi e o que ainda pode ser. Cláudia, eu disse. Essa fazenda vai continuar. Ela olhou para mim. Eu sei, ela disse. Não porque o banco deixou. Não por causa dos documentos ou do doutor Afonso ou de nada disso. Por que então? Olhei o terreiro vermelho. A chuva descendo em cortinas, o trovão no curral, a cabeça erguida, farejando o ar molhado, o pôr do sol escondido atrás das nuvens, mas presente. Eu sabia que estava lá, da mesma forma que a gente sabe que certas coisas existem, mesmo quando não pode ver. Porque tem gente aqui agora, eu disse, e enquanto tiver gente, tem fazenda. Ela não respondeu, mas assentiu uma vez, devagar, com aquela seriedade de quem está registrando uma verdade importante no lugar certo, no lugar que não esquece. A chuva durou até a noite. Depois foi parando, primeiro devagar, depois de vez, como quem tem consciência do que disse e sabe que não precisa repetir. Quando o céu abriu no fim, lá no horizonte do cerrado, apareceu uma faixa de azul que foi ficando mais clara, mais luminosa, até que o último relance de sol, aquele lampejo de laranja e ouro que o dia lança antes de ir embora, pintou a linha do mato de uma cor que eu não saberia nomear. Ficamos os dois olhando, sem dizer nada, porque tem coisas que a palavra atrapalha, que o silêncio guarda melhor, que só a gente que viveu entende. E às vezes nem precisa entender, só precisa estar ali, com os pés molhados e o cheiro de terra encharcada nos pulmões, sabendo que algo passou e algo ficou, e que o que ficou vale mais do que sabemos nomear. Não sei até hoje se Cláudia apareceu no meu rio por obra de Deus, de acidente ou daquela teimosia que a vida tem de resolver as contas que a gente deixou abertas. Não sou homem de resposta fácil para essas coisas. Sou homem de campo, que aprende a conviver com o que não entende, porque o campo inteiro é cheio de coisa que não se entende. Chuva que vem quando não devia, seca que fica quando não devia, animal que morre sem motivo e animal que sobrevive sem explicação. O que eu sei é que o rio guardou ela até que eu chegasse, e que o rio guarda, ele devolve na hora certa. Isso eu acredito. E no cerrado, onde a fé e o medo e a solidão dividem o mesmo terreiro há séculos, acreditar é, muitas vezes, a única ferramenta que não enferruja. Fim.